Existe uma expressão italiana chamada dolce far niente, que se fosse traduzida ficaria algo como a doçura de não fazer nada, o prazer em não fazer nada, o prazer em coçar o saco. Uma expressão que meio que molda o estilo de vida italiano, até mesmo francês, pelo menos as gerações mais antigas, e que é muito forte, e que se a gente parar para pensar, a gente vai ver que faz todo sentido e é tudo que a gente precisa resgatar hoje em dia. E eu falo por mim, eu preciso resgatar isso em mim. Se eu pudesse pegar essa expressão e transformar numa imagem, a imagem seria um cara muito bem vestido, com uma roupa de alfaiataria, não porque ele parou antes de sair de casa e pensou que look ele vai sair, mas não, ele pegou a roupa que ele já tinha, primeiro do armário, saiu bem vestido, foi caminhando lentamente na sua cidade, olhando as belezas arquitetônicas ao seu redor, sentou num café, pediu um expresso e vai ler o jornal e acende um cigarro ou um charuto. Sem pressa, como se a vida tivesse acontecendo somente ali, naquele momento e não precisasse de mais nada. A doçura de não fazer nada e a sensação de não ter nenhum outro compromisso, uma liberdade total que não pode ser confundida com vagabundagem. Dolce far niente. Eu estava pensando sobre essa expressão alguns dias atrás. Tem certas coisas que eu faço, coisas boas que me deixam eufórico, empolgado, e eu não consigo parar de pensar nessas coisas. Eu não consigo parar, mesmo quando eu não estou fazendo elas. Quando alguma coisa boa acontece na minha vida, ou eu estou criando alguma coisa, eu me empolgo tanto que eu não consigo parar de pensar nessas coisas. Aí, cara, eu vou treinar e eu estou pensando naquilo lá e o treino vira em nada, só perda de tempo. Ao mesmo tempo em que se alguma coisa ruim acontece, eu fico um pouco preocupado e essa preocupação acaba tomando um espaço muito além do que deveria tomar e eu penso naquela coisa ou em como eu vou resolver ou em como aquilo me afeta fora do tempo que eu deveria estar pensando naquilo. Quando eu deveria estar aproveitando a minha vida ou fazendo alguma coisa legal, eu estou lá pensando em algo que me gerou uma preocupação. Eu não sei se é um defeito meu como pessoa ou se é uma característica da nossa geração ou do nosso espaço de tempo, onde tudo consome a nossa cabeça. Eu não sei se é por estarmos completamente conectados a tudo o tempo todo, a gente não consegue se desligar. E sabe o que mais? A gente não suporta conviver com o nosso próprio vazio. A gente não suporta ficar sem fazer nada. A gente não suporta o nosso tédio. E isso faz com que a gente se torne pessoas extremamente infelizes e irritáveis. O que vale tu resgatar o teu dolce far niente. Antes, deixa um eicopínito aqui. Falo da cidade de 15 de novembro, aquela lagoa que tem atrás de mim aqui. Vim para cá para tentar não fazer nada, mas como eu tenho sempre a mania de trazer uma câmera, eu trouxe uma câmera e o meu nada é conversar contigo, eternizando um conteúdo na internet que um dia pode ser útil para alguém, mesmo que não alcance muitas pessoas. Deixa um eicopínito aqui. A gente está tão pipocado de informação na nossa cabeça, não só coisas que nos preocupam, coisas que teoricamente são importantes, que a gente deveria ficar sabendo, porque o mundo está acontecendo várias coisas nele, nesse momento, mas não, é coisa inútil. É uma frequência muito alta de conteúdo sendo produzido, de informação sendo produzida, para a capacidade que o meu cérebro tem de consumo dessas informações. Em outras palavras, eu tenho uma mente tentando o tempo todo filtrar aquilo que é importante para ela entender o que ela guarda e o que ela não guarda. Se tu tem 40 anos e está assistindo esse vídeo, eu vou te perguntar, cara, tu se lembra da tua infância? Tu lembra dos teus 5 anos de idade? Com certeza tu vai lembrar de algumas coisas. Tá cheio de mosquito aqui, cara. Com certeza tu vai lembrar de algumas coisas. Se tu tem 30 anos, como eu, 30 e poucos,
tu vai lembrar um pouco menos. Agora, se tu tem 20 e poucos anos, eu vou te perguntar agora, mesmo fazendo menos tempo dos teus 5 anos, tu vai lembrar de alguma coisa? Com certeza tu vai lembrar muito menos. Tu foi exposto a muito mais informação. A tua vida que tu passou conectado te expôs a muitas informações que não são só informações, assim, acontecimentos validados pela ciência e etc. São opiniões de diversas pessoas, inclusive a minha, em que tu tem que de alguma forma raciocinar sobre e entender o que aquilo é de relevante para ti. E existe um trabalho que gasta caloria que o teu cérebro faz para tentar entender o que ele deve armazenar e o que ele não deve armazenar. E se ele não consegue chegar a essa conclusão, ele tende a armazenar somente as coisas que têm um contexto emocional, vulgo, traumas ou momentos muito felizes na tua vida. O efeito colateral disso tudo é que a gente não consegue mais ficar sem fazer nada. A gente não consegue, não existe isso. Ou tu tem a sensação de que tu tá perdendo o teu tempo. E isso é uma coisa, até vou dizer que é positivo, porque aí talvez tu seja um homem que está pensando no teu futuro, que está pensando que tu quer ficar milionário até os teus 40 anos, que tu quer crescer na vida, então todo o tempo que tu tem produtivo com energia, tu deveria estar fazendo alguma coisa. Isso até é compreensível. Mas talvez tu seja só um vagabundo, que não quer fazer alguma coisa para melhorar, mas não consegue ao mesmo tempo ficar sem fazer nada porque bate em ti um certo tédio. Tu se sente incomodado se não está acontecendo nenhum estímulo, nada que te deixa distraído, nenhuma informação entrando. Tu não consegue mais almoçar sem estar com a TV ligada, aquela TVzinha da sala que dá na cozinha também, ou sem o teu celular. Todo lanche que tu faz à tarde, tu tá assistindo o TikTok, tu tá assistindo shorts aqui do YouTube, qualquer coisa. Tu janta assistindo os vídeos do Copini, claro, não tem problema nenhum nisso. Mas tu já parou para pensar que tu não consegue mais ouvir o teu próprio silêncio? E eu falo isso com propriedade porque eu também sou assim. E acredite, a maioria das conclusões, das atitudes, das frases, dos conceitos, dos vídeos mais sábios que eu já falei, vieram do meu silêncio interno. E eu não tô nem aí se tu me acha um pouco maluco, mas eu acredito que o nosso cérebro é uma puta de uma antena conectada a um núcleo de sabedoria. Eu sigo a mesma ideia que o Tesla, o Nikola Tesla, onde ele falava que o cérebro, na verdade, é uma antena que se conecta a outras coisas. Há um núcleo universal, há um éter universal, há uma matriz, ou Deus também, pode chamar assim se tu quiser, e ali mora a sabedoria. E muitas das conclusões que a gente quer tirar, que a gente quer chegar, vem dessa conexão. E vem à noite, quando tu tá dormindo, porque durante o dia tu tá completamente com a antena captando lixo. Por um período da minha vida eu me achei um cara muito sábio, mas por outro período eu me achei um cara muito burro, muito dopado de informação. Quando eu parei para pensar onde é que está essa sabedoria, mesmo sendo um cara com hábito de leitura, com hábito de análise das coisas, do mundo, a minha maior sabedoria, ela mora numa espécie de silêncio que está dentro de mim, está dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, dentro da minha mente, e só se manifesta, eu só consigo entender aquilo se eu tô em absoluto silêncio. Tu pode entender esse absoluto silêncio por uma espécie de meditação. Só que meditação, quando fala em meditação, parece aquelas coisas indianas. Sentado numa posição desconfortável, fazendo barulhos estranhos. Eu também não gosto disso, eu também acho isso brega. Meditação é quando tu consegue abstrair o eu, ou seja, o eu não é mais o eu, ou seja, o cérebro, a mente não está aqui processando o que está aqui na minha frente. Ela está processando algo que está em outro lugar. Isso acontece numa meditação muito profunda. Isso acontece quando tu está ouvindo uma música clássica e se concentra nela. Isso acontece quando tu está correndo na esteira, no 14, e o teu cérebro nem sabe mais o que está fazendo. Só corre, corre, respira, corre, corre, se equilibra, corre, corre, corre. Administra o oxigênio. E a mente está abstrata,
né? Ela se abstraiu, ela deixou de ser uma forma, virou algo sem forma, e aí ela meio que acessa uma sabedoria. Sabedoria essa que é conclusões sobre coisas profundas, assuntos que tu não pode conversar com todo mundo, eurecas, né? Sensações de eurecas, do tipo, cara, olha só como a coisa é. A maioria dos meus vídeos vieram assim, a maioria das minhas inspirações vieram assim, num absoluto silêncio. E esse silêncio não era necessariamente o óbvio, que é a conexão com a natureza e uma meditação daquelas que eu acabei de falar. Era quando eu estava em momentos plenos, ou seja, sentado num local bonito, observando, admirando aquela paisagem, feliz por estar ali, grato por estar ali, né? Provavelmente aconteceu muito em viagens, quando eu estava em locais muito bonitos, olhando as pessoas, as coisas, a arquitetura, a natureza, tomando um bom café, comendo uma boa refeição e simplesmente, tranquilo, de uma forma que minha mente está abstrata, eu consigo falar sobre coisas, pensar sobre coisas que num estado natural eu não conseguiria. Quando a gente está nesse estado de abstração, automaticamente a nossa mente se volta para coisas mais profundas. Quando a gente está num estado oposto à abstração, que é a nossa mente está conectada ao que é mundano, às informações mundanas, eu só consigo falar, pensar e ler o mundo numa frequência mundana, numa frequência de coisas que soam como práticas, do tipo assim, cara, o dólar baixou. Como é que eu posso usar isso ao meu favor? Não que isso seja ruim, mas ainda assim é totalmente mundano, não é nada profundo. A gente tem que ter os dois. Só que a gente perdeu a capacidade da conexão profunda. A gente perdeu a capacidade do silêncio. Eu já te disse há 7, 8, 10 anos que o silêncio tem um poder. Na Alpha Life, há 10 anos atrás, eu fiz um vídeo chamado O Poder do Silêncio. Eu tinha 10 anos a menos de idade, de maturidade. E fiz esse vídeo te falando que quando tu encontra um silêncio interno, esse silêncio ele é capaz de te trazer vozes de sabedoria. A voz do silêncio, tem que ouvir a voz do silêncio. Essa mesma filosofia, Alpha Life, ela te impõe uma realidade de que você é a própria luz de si mesmo. E essa luz se manifesta no silêncio, se manifesta no vazio. E esse vazio é hoje aquilo que a gente não consegue suportar. A gente se depara com o vazio da nossa própria vida, o vazio do nosso próprio coração, e isso nos destrói. O vazio deve ser uma coisa bonita, porque existe uma dualidade entre tu se sentir esvaziado de lixo e estar completo de si mesmo. E esse é o estado natural do ser humano, estado natural Alpha Life que a gente quer atingir, um estado, né? Um estado de presença. E isso que está faltando. Eu não quero ser repetitivo, mas a gente fala sobre assuntos aqui, a gente chega no final e o final tentando, né, por intuição, dar uma conclusão para resolver um problema. A conclusão passa a ser quase sempre a mesma. Momentos de presença precisam ser vividos novamente. Mais uma vez eu espero que tu saia desse vídeo com um pouquinho mais de vontade de viver do que antes. Tentando encontrar novamente esse estado interno de vazio. E nunca te esqueça da filosofia dos italianos, dolce far niente. Tira alguns momentos da tua vida para aproveitar a doçura de não fazer nada. Até o próximo vídeo.